Irmãos e irmãs, saúdo a todos os que estão aqui presentes na nossa Catedral de Santana de Mogi das Cruzes, mas também irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, Igreja na Mídia, Facebook da Catedral. E assim, com alegria, celebramos a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, santo cuja memória é celebrada amanhã, no dia de amanhã. E como tudo está tão assim interligado com aquilo que a palavra de Deus nos ensinou no Evangelho, por esta parábola das 10 jovens, e também com o que São Paulo ensinou na carta aos Tessalonicenses. Santa Mônica, São Paulo falou da santidade, e Jesus no Evangelho apontou um caminho, uma sabedoria, um caminho de sabedoria para a santidade. E hoje, como eu dizia, nós estamos também celebrando aniversário de falecimento de 3 bispos que caminharam muito nesta direção de uma vida exemplar, de uma vida de santidade, pastores completamente dedicados ao povo de Deus, de modo muito especial aos mais pobres. Um deles, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que é fundador da Pastoral do Menor, e por isso que no dia de hoje a Pastoral do Menor também celebra a sua vida e a sua missão, e também nós aqui, a Pastoral do Menor da nossa diocese. E é nesse sentido que eu quero saudar a Pastoral do Menor, agradecer em nome da nossa diocese o trabalho da Pastoral do Menor. Que menor é esse? Alguém pode estar perguntando. Que menor é esse? É uma criança de 2 anos? É uma criança recém-nascida? Quem é este menor? Bem, nós temos também a Pastoral da Criança. Então, quando falamos da Pastoral do Menor, é aquele que é menor de idade, mas que é já da adolescência para a juventude, e de modo muito especial menores que não estão numa situação regular, ou seja, que tem família, que tem escola, que é bem cuidado. Não, menores carentes, menores de rua, e sobretudo menores que, por serem carentes, ou por serem de rua, ou por não serem carentes economicamente, mas por entrarem também no caminho das drogas, por tantos motivos, acabam entrando em caminhos até da delinquência, e por isso acabam sendo internados na Fundação Casa, aquilo que a gente conhecia antigamente como FEBEM. Pois bem, esse trabalho é tão importante em nossa diocese, em todas as dioceses e no Brasil inteiro, e é um trabalho feito por pessoas da igreja. O bispo tem que ser o primeiro a se interessar. Já me interessei também quando era padre, e já me interessei também quando era seminarista, porque quando Dom Luciano começou, há 43 anos atrás, lá na zona leste da cidade, eu era seminarista, e fui do primeiro grupinho que ele chamou para irmos lá na FEBEM e conhecer aqueles meninos que estavam internos, depois também acompanhar um pouquinho quando eles saíam. Bom, para dizer que o primeiro a se interessar tem que ser o bispo, mas também os padres. Padre Carlos Duarte está aqui porque é vigário aqui na catedral, mas não só por isso, porque também a sua vocação sacerdotal é fruto de um despertar missionário para com os mais pobres, os pobres de rua, os
pobres, os menores da Fundação Casa. E de fato, quando ele chegou aqui na nossa diocese, ainda era seminarista e também depois como padre, e estando lá em Ferraz de Vasconcelos, acompanhou a Fundação Casa. Hoje está fechada esta de Ferraz, mas nós temos outras casas, outras unidades. São unidades chamadas de ressocialização. Alguém também pode perguntar, e de fato ressocializa? Bom, nós estamos tentando, com a presença, a igreja com a sua presença tenta ajudar na ressocialização, na formação, na assistência religiosa. Bem, Padre Carlos, quero agradecer pelo trabalho que fez lá em Ferraz de Vasconcelos, também pelo que faz agora com a população de rua. Então, falei do bispo, falei do padre, mas temos também o diácono Elton, que já antes de ser diácono e agora como diácono permanente, além de cuidar da família, da esposa, dos filhos, do serviço, e também ajuda na igreja como diácono e nas pastorais da igreja, como é a pastoral do menor. E agora, neste tempo da pandemia, que tivemos que interromper as visitas na Fundação Casa, agora estamos já com a possibilidade de recomeçar. Ele foi o primeiro que recomeçou na Fundação Casa de Arujá. Muito obrigado por este trabalho. Então, falei do bispo, falei do padre, falei do diácono, e aqui está o seminarista Vinícius, e os seminaristas também são instruídos neste mundo das pastorais que olham a situação dos mais sofridos e dos que se encontram em dificuldade. Mas aqui nós temos tantos leigos e leigas que realizam este trabalho. Se o Everton pudesse vir aqui um pouquinho, porque se você chegar até aqui, a câmera pode mostrar. Nós temos o Everton, que está tocando violão, mas ele não só toca violão, não. Ele, além de cuidar também como diácono, cuidar da família dele, está com uma criança nova, ele é o coordenador. Se apresente aí um pouquinho, e enquanto você vai se apresentando, eu vou pedir para a doutora Antônia e a dona Penha virem aqui também, faça favor. Bom, meu nome é Everton, atualmente eu estou na coordenação da Pastoral do Menor aqui na Diocese de Mogi das Cruzes, né? Nós realizamos, como o Dom Pedro já estava falando, um trabalho de evangelização nas unidades, mas não é somente isso, né? A gente acompanha, por exemplo, toda a situação que possa envolver as crianças e os menores, como, por exemplo, a eleição dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, né, dos CMDCAs, que fiscalizam as políticas públicas. Também, quando tem mudança na legislação, a gente está monitorando, né? Em outras oportunidades, nós temos até a questão dos contraturnos escolar, com creches, né, projetos. A nossa diocese não tem esse trabalho específico, mas em outros lugares também trabalham com isso. Nós aqui estamos nesse trabalho com os menores internos, também com possibilidade de trabalhar com os egressos, né, que são aqueles jovens que saem da Fundação Casa, de acompanhar algumas que vêm nos procurar, encaminhar para emprego, estágio, ou até uma palavra amiga, trazer para a igreja, né? Já conseguimos levar jovens para retiro que fizemos. Então, esse é o trabalho que a gente realiza com aqueles que já estão perdidos, né? Não é que eles vão se perder, já estão perdidos. E a igreja está lá, nós, enquanto igreja, estamos lá tentando resgatar. Não é mais tentando corrigir, não é tentando que ele não caia, ele já caiu. A gente precisa ajudar ele a levantar. Então, a nossa missão enquanto igreja é tentar ajudar a levantar esses nossos irmãos pequenos, crianças muitas vezes, né? Quando eu entrei dentro da Fundação Casa, a gente achava que ia encontrar aqueles bandidos perigosos que fazem aqueles crimes horrendos. Não, a gente encontra criança desse tamanhozinho,
que poderia estar muito bem nas nossas crismas, nas nossas catequeses, né? Mas infelizmente estão lá. Então a gente precisa fazer alguma coisa, e é isso que a gente, enquanto Pastoral do Menor, se propõe a fazer. Muito obrigado, Dom Pedro. Eu que agradeço todo o seu trabalho de coordenar em nossa diocese esse trabalho. A Dona Penha, ela vai se apresentar também, e ela não tem medo de dizer quantos anos ela tem, e ela também não tem medo de dizer que entra com a maior tranquilidade lá junto a esses meninos, como também ela entra na prisão. Já estivemos muitas vezes juntos, seja na Fundação Casa celebrando, seja nas cadeias. E então, se apresente, Dona Penha. Então, o meu nome é Maria da Penha, já faz alguns anos que eu faço esse trabalho no CDP, na Fundação Casa, e nosso objetivo não é passar a mão na cabeça deles, não, porque Jesus nunca falou coitadinho, Jesus falou tenha compaixão e misericórdia. Nós somos a pomada para matar o crime que está dentro do homem, para salvar o homem. Esse é o nosso trabalho. Nada de coitadinho, não. Se precisar falar, chamar atenção, nós vamos falar. E eu falo para eles assim: vocês tomam cuidado, que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, tá? Essa é a palavra. Eles obedecem, tá bom? Muito agradecido, Dona Penha. Só faltou dizer a sua idade. 86 anos, 39 anos de cadeia. E a doutora Antônia é filha dela. Bem, eu agradeço a oportunidade de poder divulgar aqui a Pastoral do Menor. E é como nosso coordenador e nosso bispo falou, a gente é um bálsamo. Se eles foram para lá é porque a gente, como evangelizadores aqui fora, falhou muito. Deixamos de observar, deixamos de cuidar, e quando eles forem para lá, na verdade, eles não têm mais saída. Então a pastoral é aquele bálsamo que chega como uma esperança que vocês não têm nem noção. Que esperança é que eles têm em nós, com as nossas visitas e o evangelho que a gente vai levar. Não precisam ter medo, senhores padres, bispos, cardeais, não precisa ter medo. São pessoas como nós que estão lá. Erraram, e Jesus jamais puniria, e sim libertaria com amor e com compaixão e com misericórdia. Muito obrigado a todos, e agradecendo ao padre, ao diácono, ao Everton, coordenador, Dona Penha e doutora Antônia, agradeço aos demais irmãos e irmãs que nos ajudam nesta pastoral. Repito, fundada por Dom Luciano. Hoje na internet se acha tudo. Eu achei um artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo quando Dom Luciano morreu, em 2006. Faz 15 anos hoje que Dom Luciano morreu. Eu não vou ler o artigo inteiro, mas eu escrevi algumas coisas sobre ele, dizendo que ele, com serenidade, firmeza, autoridade, diálogo com o governo, ajudou a encontrar soluções difíceis para questões sociais e políticas nacionais. Defendeu com firmeza os direitos da pessoa humana, especialmente os direitos sociais à moradia, saúde, educação, apoiando lá na Zona Leste de São Paulo a criação do movimento de defesa do favelado, e logo que chegou na região Belém, a partir das visitas à FEBEM, iniciou a Pastoral do Menor, hoje tão expressiva em todo o país. Para os moradores de rua, Dom Luciano criou a Casa São Martinho, lá no Belém, e o Arsenal da Esperança, lá no Brás. Ele foi um defensor convicto e incansável da causa indígena. E olha, hoje, no dia da morte dele, os índios estão lá, milhares de índios, de indígenas, lá em Brasília, reivindicando
seus direitos, sobretudo direito a cuidar da terra e a cuidar da vida deles e nossa, porque eles são protetores do meio ambiente. E Dom Luciano ajudou no processo que culminou na vitoriosa demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. Em 2002, inspirou os bispos do Brasil, ele foi presidente, foi secretário por muitos anos, a aprovarem, em 2002, o mutirão de superação da miséria e da fome. Este mutirão que construiu tantas, milhares, 1 milhão de cisternas lá no Nordeste, para o povo poder ter água, e também o apoio à agricultura familiar. Depois eu termino o artigo dizendo que com sua lucidez, profetismo, testemunho eloquente de caridade, bondade, santidade, resumia-se simplesmente como uma pessoa feliz. Na doença, ele sempre dizia: estou nas mãos de Deus, ou então, Deus é bom. Tem até um canto, Deus é bom, que foi feito para o 7º dia que eu celebrei dele lá no Belém. Seu serviço sacerdotal e episcopal, traduzido em testemunho de amor a Deus, à igreja, aos pobres, foi realizado, como diz o seu lema, em nome de Jesus, cumprindo o que disse Santo Agostinho, pai de Santa Mônica. O que disse Santo Agostinho? Para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Amém.